Fala pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso Opencast e a gente de alguma forma vem selecionando grandes pessoas para estar do nosso lado e eu senti muito no coração de ter essa pessoa ao meu lado aqui hoje para a gente conversar, falar sobre negócio, falar sobre vida. Então seja bem-vinda, minha querida Suelen, fique à vontade, quero que você apresente um pouquinho pro pessoal aí, um pouquinho quem é você, o que você faz, seu objetivo, fala um pouquinho pro pessoal aí. Hoje a gente vai trocar umas ideias aí sobre negócio, sobre... Obrigado, gratidão mais uma vez pelo convite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, né? Me senti lisonjeada pelo seu convite, por estar aqui. Para quem não me conhece, né? Eu sou advogada, também sou professora e tenho aí atuado muito na área da família, no direito digital, na área civil. Então, assim, tenho uma trajetória curta até então, né? Tenho 3 anos aí como advogada, mas vejo que com um grande progresso, uma bagagem que acredito que vai servir para todos. Isso é bom, assim como foi para mim também. Isso é muito bom, muito bom. Suelen, quero que você, pra gente começar aqui, quero fazer uma pergunta muito importante para você. Você que está na área de advocacia, você que lida com bastante processos aí. Qual que é a maior dificuldade hoje do digital na vida das pessoas? A maior dificuldade do digital, eu acredito que acessibilidade, principalmente, né? As pessoas, os mais jovens, têm uma facilidade maior em lidar com tecnologia, não falando na parte jurídica, não falando na parte de advogados, mas como pessoas mesmo. Entretanto, né, a maioria aí de pessoas um pouco mais de 40 anos, algo do tipo, tem uma certa dificuldade, sim, com o digital. Agora, levando para minha área, eu já comecei, eu nasci no digital, né? Eu acompanho você. Eu nasci no digital. Eu fiquei no home office aí por uns 1 ano e meio, mais ou menos, só no home office. E depois que eu decidi ter o meu próprio escritório. Mas a minha prospecção de clientes maior é no digital, é no Instagram, é fazendo story, falando mesmo. Porque assim, hoje a gente pensa que que segmento que pode estar no digital e pode me ajudar? Hoje praticamente tudo, né? Tudo. Por isso a gente fala que se você não busca cliente através das suas ferramentas que você tem, cara, é muito raro, né? Porque a gente conversa bastante com o empresário e o pessoal fala: amigo, eu preciso de mais cliente. Tá, mas como que você precisa? Pô, eu tenho lá 1000 seguidores e 50 pessoas me acompanham todo dia. Então, a gente colocar 50 pessoas aqui numa sala de reunião, você não consegue falar pra todo mundo. Tem 50 pessoas te acompanhando todo dia, então conversa com elas, se comunica com elas. Então eu acho que esse ponto que você falou, muito importante, que é a acessibilidade, muitas pessoas ainda não estão no digital, eu acho que por medo, né? Sim, exatamente. O medo de falar, né? De colocar uma câmera na tua frente e começar a falar daquilo que você faz, daquilo que você, né, trabalha. As pessoas ainda têm uma trava nesse sentido. Aquele receio, né? Receio, mas é algo que eu sempre falo. Assim, claro, tem dia que a gente faz, que eu faço um story, gente, que coisa ruim que ficou. Mas é aquela coisa, se você é visto, você é lembrado. Sim. Por mais que naquele dia você não estava bem, você não fez algo tão bom assim, mas você fez. Sim. E se você ficar esperando a oportunidade perfeita para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer. Não faz. Então, assim, claro, se você olhar os meus vídeos lá atrás, os primeiros que eu fiz, não é bom. Sim, não é. Mas eu fiz, sim, entendeu? E assim, não tô ainda no ápice, não tô no perfeito, mas eu tô sempre aprendendo, tô sempre pesquisando. E, na verdade, o meu foco é levar a informação. Eu preciso, como advogada, orientar as pessoas de uma forma educativa, de uma forma informativa. Então, assim, eu falo sobre coisas do meu dia a dia. Eu te acompanho há um tempo já. E a gente, de alguma forma, vem acompanhando as pessoas, entendendo que as coisas mudam bastante. Hoje, por exemplo, a gente está aprendendo algo hoje, mas a gente tem que estar se reinventando todos os dias. Uma frase que você acabou de me falar aqui,
que eu acho que foi muito importante. A oportunidade perfeita a gente não existe. A gente tem que fazer ela, né? Então, de alguma forma, porque assim, quando a gente vem num mercado muito difícil, a gente de alguma forma entende que as oportunidades, a gente não enxerga elas. Mas antes disso, eu quero entender uma coisa. Eu te acompanho há um tempo aí, mas eu quero saber como que você começou, como que veio esse sonho, falou assim, eu quero ser advogada, eu quero advogar, quero ajudar os direitos das pessoas. Da onde que veio tudo isso? Então, eu sempre tive um perfil mais de comunicação, de resolver problema da família. Sempre tava ali, todo mundo queria resolver problema, chamava eu. Sabe aquelas coisinhas de Procon, sabe? Tudo era eu. E também tive algumas situações de família que eu também fui atrás para resolver judicialmente, não como advogada, mas como pessoa que foi atrás dos meus direitos. Sim. Então eu sempre fui muito à frente nessas questões. Mas eu não queria ser advogada. Não era meu sonho ser advogada. Meu sonho era ser médica. Ah, que legal. Só que a advocacia era sim a minha segunda opção. O direito era a minha segunda opção. E terceiro, eu era professor, porque eu já tinha docência, então já, se tudo der errado, continuo sendo professor. Vai na prof. Não como, né, não que a profissão seja algo Só ruim, que a gente não fala. é tão valorizado. É, isso que eu ia falar né? agora. Não é tão Eu valorizado. dei 3 anos aula no Cesumar, numa faculdade. Mas vamos dizer assim, hoje em dia o professor em si, ele não é que ele não tem capacidade, mas assim, que o Estado em si não enxerga esse valor que o professor tem em sala de aula. Exatamente. Porque hoje o professor é o seu primeiro pai da vida dos negócios. Sim. Porque ele te ensina o certo ou errado, ele te ensina o que você precisa saber para sua vida, o que você precisa preparar para sua vida. Você precisa ser uma pessoa certa, que tem um conhecimento, você ser alguém na vida. Entendeu? Mas eu acho que a função como professor tinha que ser tão valorizada quanto o médico. Com certeza. Porque além dele, o médico salva a vida, mas o professor salva o seu futuro. Sim. Então eu acho que isso faz sentido, O né? caminho para tudo na vida da gente é a educação. Então, assim, eu falo que eu mudei minha vida, né? Não que esteja no ápice, né? Volto a falar sobre isso. Mas eu mudei de vida através da educação. Hoje eu acho que a gente vive numa educação constante. Isso, através dos estudos. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou nos estudos. Quando eu tive minha filha, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, A gente vai chegar aqui, você vai foi falar, bem vamos falar. difícil. E eu queria parar de estudar. Ela bateu de frente comigo, você não vai parar de estudar, você não vai. Não parei. E graças a Deus eu não parei. Então, assim, lá atrás, eu não queria ser advogada, não era a minha primeira opção, era a minha segunda. Então eu consegui uma bolsa 100% pelo ProUni, pela minha nota do Enem, para educação física. Daí eu já iria para a área da docência. Aí, enquanto eu cursava educação física, eu fiz o Enem novamente, e a minha nota foi maior ainda. E eu consegui a bolsa integral de Direito. Então eu fiz a minha faculdade, nunca paguei R$1, não sei o que é isso, pelo ProUni. Pela minha nota do Enem. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me surpreendi. Eu vi que eu gostava. Eu gosto disso. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu gosto, sabe, de ler. Então, assim, eu comecei a me identificar. E fui me identificando aos poucos. Porém, até não falei que eu sou atuante também da área trabalhista. Que foi uma das minhas especialidades. É um dos meus carros fortes, digamos assim. E eu só descobri que eu gostava dessa área quando eu comecei a estudar para a OAB. Então, lá por 2021, mais ou menos, eu estava no 4º ano da faculdade, 5º ano da faculdade. E eu trabalhava na ESAC ainda. Trabalhei 3 anos na ESAC, fazia faculdade, e tinha minha filha. Então era bem corrido, era bem difícil, muito compromisso, mas eu sempre estava lá. As minhas notas sempre foram boas, nunca peguei recuperação, não fala. DP. Nunca peguei DP. E dava conta do recado, cansada, mas dava conta.
E daí, nesse último ano, eu saí da empresa. Quando eu saí, faltava 8 meses para eu me formar. Eu fiquei pensando, e agora? O que eu faço? Será que eu vou pro comércio? Eu tenho um filho para criar. Né? Morava sozinha. Então, assim, eu tenho uma filha para criar, morava sozinha. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter um sustento. O que eu faço? Estava estudando para OAB já. Já comecei no 4º ano. Eu quero ser advogada. E eu vou ser advogada. E não tem uma segunda opção. É isso. Aí eu procurei estágio. Eu precisava fazer um estágio para eu ter experiência, porque eu não tinha pessoas ao meu redor que fossem advogados. Não tinha, sabe, um QI, digamos assim, pra se tudo der ruim, eu tenho alguém que vai me ajudar, que vai me puxar. Não tinha mesmo, tinha uma pessoa. E aí eu precisava como? Ter experiência. Eu precisava ver como era esse mundo. Distribuir currículo. Faltando 8 meses para finalizar a faculdade. Louca, né? Corajosa. Aí, né, uma colega que eu trabalhei com ela divulgou que estava precisando de estagiário. Falei com ela falou para mandar pro CIEA, né, que é um programa de estagiários. Mandei e ela me chamou para uma entrevista. Porém, ela só me chamou para uma entrevista porque os professores da faculdade me indicaram. E aí a gente conversou, ela falou assim, mas viu, na época faltava 6 meses. 6 meses para acabar o curso. Mas tá faltando 6 meses, né? Aí eu falei, ela disse, mas o que você quer? O que você pensa em fazer? Porque 6 meses pra mim não é algo viável, porque logo você vai sair, vou treinar uma pessoa, né, vou ensinar pra pessoa sair. Aí eu disse, não, mas eu quero ser advogada. Aí passou o tempo, ela fez outras entrevistas e tudo mais, e logo me chamou. Ela acreditou em mim, ela confiou em mim, e assim foi. E assim eu assumi o estágio com ela. E ela é uma pessoa que trabalha com rede social também, né? Querendo ou não, a gente aprende também. Aprende muito. E eu aprendi muito essa bagagem jurídica, que eu não tinha, sabe o que é nada? Nada. Então eu aprendi muito com a experiência jurídica. E ela era uma pessoa que tinha um perfil bem parecido com o meu, que é aquele que a gente não gosta que fique mandando, que fique, sabe? E não gosta que fique o tempo inteiro em cima. Eu gostava de estudar, eu gostava de aprender, eu gostava de explorar. Então eu estudava, eu pesquisava, claro, sempre sob a supervisão dela. Isso aí me enriqueceu muito. Legal. Logo quando deu dezembro, eu estava para me formar, eu fiquei com medo. E agora? O que eu faço? Porque eu não sou advogada ainda. Só que em dezembro foi, em novembro eu fiz a segunda fase da OAB. Então, antes até do final do curso, eu passei na OAB. Antes de finalizar o curso de Direito. Então, eu sabia que eu ia ser advogada. Né? Mas aquela instabilidade de você não ter um trabalho que você recebe mensalmente dá medo. Muito medo. É preocupante. Então eu fiquei, e agora? O que vai ser de mim? E até então o seu contrato tinha encerrado, né, de estágio, né? Sim, encerraria agora em dezembro. Agora não, em dezembro daquele ano, junto com o meu curso. Então eu fiquei naquela, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Advogada eu sou, mas eu ainda não posso atuar porque eu tinha que fazer o colar grau, que ia ser em fevereiro do outro ano, e ainda fazer o juramento da OAB. Que foi em abril, só em abril que eu ia poder advogar de verdade. E advogar no início é difícil. Todo negócio é difícil no início, né? Mas o desafio é grande, né? É grande. Aí de lá pra cá você vem. E aí o que aconteceu? Ela me promoveu a advogada associada, continuei com ela e tudo mais, e fui trabalhando por comissão. Fiquei com ela até mais ou menos novembro de 2022. Foi quando surgiu uma outra oportunidade para mim. Um outro advogado me convidou para trabalhar no escritório dele. E, no caso, as comissões eram um pouco melhores.
Eu aceitei. De cara, fui com ele não. Na verdade, eu nem cheguei a ir pro escritório dele, porque era época de recesso forense. Entendi. E eu pedi pra esperar o recesso, que assim eu ia tentar ficar sozinha. E eu fiquei dezembro e janeiro sozinha. E ele ficou de me perguntar novamente em janeiro, assim que voltasse do recesso, se eu iria ou não. Eu fiquei de dar a resposta pra ele. Só que eu fiquei sozinha no home office, atendendo na OAB, prospectando cliente. Sabe? Assim, não dependia dela, não, era de mim mesma. As pessoas estavam me conhecendo, uma indicava a outra, principalmente essa área trabalhista. Então, assim, eu vi que eu conseguia sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha. Acho que o meu maior desafio era querer ficar sozinha e ter medo. Daí foi quando eu fiquei sozinha e ele me chamou. Suelen, ó, tá pronta a sala, a hora que você quiser vir, pode vir. Eu falei assim, viu, peço desculpas e eu agradeço pela oportunidade que você me deu, mas eu não tô. Foi assim, uma decisão que eu tomei, eu até me arrepio. Uma decisão que eu tomei na minha vida que foi um divisor de águas. Assim, aí logo meu marido também estava com um empreendimento aqui, então eu atendia no empreendimento. Comecei a atender no empreendimento, aí a gente estava de sócio, depois eu decidi ficar só com o escritório e ele decidiu ficar só com o empreendimento. E eu abri um escritório aqui na Vila Barbosa mesmo. Daí ali eu atendia simples, né, dentro do meu apartamento mesmo, mas funcionou muito bem. Certo. E eu tinha super medo. Aí logo aconteceu a situação da minha mãe, né? É difícil. Foi uma tragédia que Sim, muito difícil. E aí eu tive que começar do zero de novo. E agora, muito do zero ainda, sem força, né? Sem força. Uma família inteira, é difícil. Pra quem conheceu sua mãe, conhece sua mãe, entende o coração que ela tem. Ela tem, ela olha por nós, por você, por sua família. E ela, eu lembro até hoje, passa até um filme na minha cabeça o dia que eu fui fazer uma palestra lá com elas no caso. A Lucila, que é a diretora, né? Ela me chamou assim, eu lembro assim que era comecinho de volta de semestre. Ela falou, Samira, você não dá uma motivada nas professoras que você vem? Eu falei, eu vou, com todo carinho eu vou. Aí a gente se conversando, tudo, motivando, conversando. Aí ela tava sentada bem de frente pra mim assim, entendeu? Eu conheço você. Eu olhei pra ela assim, você não é estranho pra mim também. Ela falou assim, minha filha estudou na FAMORP, eu acho, estudou, não sei se é. Eu me lembro bem pouco. Ela falou assim, ela com o olho cheio de água, assim, falou assim, Ramiro, minha filha tem um jeitinho seu, motivada, brilho nos olhos, até me emociona, brilho nos olhos, e realmente, o potencial que eu enxergo nela, ninguém outro vai enxergar. Eu falei assim, fiquei sem palavras, eu olhei pra ela assim, não tem o que eu falar pra você. Eu conheço pouco ela também, mas eu entendo do coração dela, entendo o seu coração, a criação que você deu pra ela, uma pessoa muito humilde, gente boa pra caramba. E de lá pra cá, de alguma forma, eu já comecei a pensar diferente. Eu falei, eu preciso conversar mais com a sua amiga. Parece que alguma coisa tá me fazendo aproximar dela. Porque naquele dia, não era pra mim fazer a palestra lá, só pra te contar a situação. A Lucila chamou o Adriano Guarini, que é um amigo meu. O Adriano não podia, me indicou. Outra coisa, né? Eu sou bem assim, quando acontece algumas coisas natural na vida nossa, nada por acaso. Eu fico aquilo ali na minha cabeça. Aí diante da palestra, tudo depois, aí ela falou assim, você pode me dar um abraço? Sua mãe, você pode me dar um abraço? Eu falei, claro, tá bom. Aí ela me abraçou, eu percebi que ela se emocionou ainda mais. Aí a gente começou a conversar, todo mundo se emocionou lá depois e tal.
Mas eu percebo que de lá pra cá, eu acho que se me aproximar mais de você, a gente conversar de vez em quando e tal, mas eu percebo que de alguma forma, pouco que a gente conversou lá, a sua mãe em si, a gente vai entrar agora um pouquinho em família, sua mãe tem um coração que não é dela. E quando eu descobri aquilo, a tragédia que aconteceu com ela, nossa, a gente às vezes não demonstra todo. Eu falei pra minha esposa assim, meu Deus, que tristeza. Eu fiquei bem abatido um dia. Mas aí você falou, Ramiro, recomeçar de novo. E eu não consigo imaginar como que você se recomeçou de novo depois disso. Você é uma guerreira. Então eu falo pra todo mundo que tá me escutando aqui. Ela é uma guerreira. E de alguma forma ela tem muito que passar pra vocês sobre recomeçar. Então essa palavra arde no meu coração, e quando eu chamei ela, eu acho que essa palavra faz muito sentido pra ela. O poder da gente, como que a gente recomeça todo dia no meu vida.